quero compartilhar Lucas capítulo 8, 18, versículo 1 a 8. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará justiça, achará fé na terra? Essa passagem é uma das minhas preferidas na Bíblia, porque fala sobre a importância de nós orarmos, de nós continuarmos a clamar diante do Senhor. Jesus nos mostra o ideal do homem e da mulher que está buscando ao Senhor. E Ele nos revela, de uma certa forma, uma parcela a mais com relação ao que é o reino de Deus. Sabe, o reino de Deus está sempre conectado com justiça. Aonde há justiça, a manifestação do reino de Deus. Eu sempre me perguntei, quando eu começava a ler esse versículo, eu falava: será que quem traduziu isso aqui não colocou uma passagem de Jesus fora de contexto? Porque a Bíblia diz que Jesus fala, contudo, Ele fala sobre esse poder da oração, sobre o realizar, Deus realizar justiça para aqueles que estão clamando dia e noite, que é o coração de Deus em fazer justiça. Eu ficava pensando, por que Jesus estava relacionando fé com essa parábola? Jesus pergunta: quando o Filho vier, quando o Filho do Homem vier, será que Ele encontrará fé na terra? Até que eu comecei a entender que justiça e fé não podem andar separadas. Justiça e fé, elas estão casadas, elas estão conectadas. Quanto maior a justiça, quanto mais a justiça cresce, mais a fé em Deus aumenta, mais nós começamos a perceber a manifestação de Deus, que existe um Deus justo. A palavra de Deus fala que bondade, justiça e juízo são as bases do seu trono. A Bíblia diz que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito. Toda vez que Deus começa a se mover de forma poderosa, Deus sempre se move trazendo justiça. O reino de Davi foi marcado por justiça. E olha que interessante, o seu filho Salomão foi marcado por paz. E sabe o que eu creio? Que se Salomão não tivesse falhado, o terceiro reino seria alegria. Algo relacionado com a alegria dos céus. Jesus nos conta, Ele fala, a Bíblia nos diz que Ele fala para nós buscarmos uma palavra de encorajamento. Ele fala: eu quero trazer uma parábola para encorajar vocês a orarem, a nunca parar de orar. Sabe, às vezes nós como cristãos, de alguma forma, imaginamos que Deus é o gênio da lâmpada. Sabe, se eu pedir com muita fé, com muitas emoções, crendo, eu só preciso pedir uma vez, eu só preciso clamar uma vez, e pum, instantaneamente Deus vai ouvir o meu pedido. Mas Jesus nos ensina a bater até que a porta se abra. Jesus nos ensina a ir atrás. Ele ensina a sempre orar. Ele nos conta o exemplo dessa mulher que precisava que esse juiz fizesse justiça.
Sabe o que eu quero te encorajar hoje? Eu quero encorajar você a acionar a justiça do céu. Existe uma justiça que só Deus pode fazer, algo que só Ele pode realizar. A palavra de Deus diz que as balanças corretas são do Senhor. Sabe o que significa isso? Que onde tem justiça, o Senhor está presente, Ele está se manifestando. E o desejo de Deus para nós é nós, em Cristo, começarmos a clamar por justiça. É o Senhor entregar o que é devido às pessoas que de alguma forma foram prejudicadas. É essa justiça que nós estamos orando. É por essa justiça que o Senhor fala: olha, será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos? E a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los. Digo que Deus fará justiça depressa. É impressionante, nesse tempo de igreja, eu observo quantas pessoas que criam em Deus. Talvez você que está me assistindo nesse exato momento, a sua fé modificou depois que por alguma circunstância na sua vida que você considera que sofreu injustiça. Quantas pessoas, depois que elas sofreram uma certa injustiça, alguns ainda não estão crentes, elas estavam crentes no Senhor, fervorosas, mas elas sofreram injustiça, elas perderam o que tinham. Elas estavam num ambiente, elas passaram por um processo de injustiça muito grande e doloroso. E desde então a sua fé nunca mais foi a mesma. Porque a justiça está conectada com a nossa fé. E ela é tão forte, a justiça está tão conectada com a pessoa de Deus, que quando eu vou falar para os meus amigos sobre Deus, aqueles que não acreditam em Deus, sabe qual é a primeira pergunta que eles fazem? Se Deus existe, por que há tanta injustiça no mundo? Porque a fé, ela está conectada com Deus de justiça. Mas sabe por que há tanta injustiça? Porque nós precisamos ativar o reino dos céus sobre a terra. Nós estamos vivendo em um momento no qual nós precisamos da manifestação de forma desesperadora da justiça de Deus. Nós precisamos clamar que Deus venha fazer justiça, e depressa, dia e noite, nós precisamos pedir: Deus, faça justiça nas nossas circunstâncias. Pai, faça justiça financeiramente, faça justiça emocionalmente, faça justiça espiritualmente. Deus, faça justiça a nível político, na nossa saúde. Nós precisamos da justiça de Deus. E não há justiça de acordo com a palavra de Deus porque nós não clamamos, porque nós não nos levantamos e começamos a levantar a nossa voz, declarar e falar: Senhor, faz justiça. Clamamos dia e noite: Deus, faz justiça, faz justiça, faz justiça. A palavra de Deus fala em Isaías capítulo 5, versículo 16: mas o Senhor dos exércitos é exaltado em juízo, o Deus, o Santo, é santificado em justiça. Toda vez que há juízo, toda vez que aqueles que querem causar o mal não se arrependem e sofrem o juízo, o nome do Senhor é exaltado. Oh, aleluia. O nome do Senhor é glorificado. Toda vez que ocorre justiça, o nome do Senhor é santificado. Às vezes nós clamamos para algo aqui, algo ali, e não entendemos que é o Espírito, é a manifestação da injustiça que nós deixamos. Sabe de uma coisa? O Senhor ama a justiça. O Senhor tem um coração pela justiça. A Bíblia diz em João 16, 8: quando o Espírito vier, quando Ele, o Espírito Santo, o Espírito da verdade vier,
convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim, da justiça porque vou para o Pai e não me vereis mais, e do juízo porque o príncipe deste mundo já está julgado. Querido, ó que dia glorioso, quando o Senhor Jesus executou o juízo contra o príncipe das trevas. Ó que dia glorioso, quando ele já estava julgado, e o Espírito Santo vem nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Jesus veio do Pai. O equilíbrio de Jesus não era estar na terra. Jesus veio do Pai. Quando ele morre e ressuscita, ele volta à sua condição original, e ainda mais glorificado. Isso foi justiça. Quando Jesus morre na cruz do Calvário por mim e por você, restaurando a nossa posição original, eu digo ainda mais, melhor do que a nossa posição original. Deus executa justiça, porque nós não nascemos para ser caídos, nós não nascemos para morrer, nós não nascemos para ter enfermidade, nós nascemos para ter vida eterna, nós nascemos para ter domínio. Essa é a nossa condição original. E quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, nós nos arrependemos da circunstância no qual nós estamos, e reconhecemos que só Jesus pode trazer de volta a nossa condição original. Querido, eu quero que você entenda comigo. Algumas pessoas perguntam: pastor, por que nós morremos se Deus é tão bom? Querido, nós não morremos por causa de Deus, nós morremos por causa do pecado. E olha que interessante. Sabe que Jesus não podia ficar morto? Porque Jesus nunca pecou. Ele não tinha descendência do pecado. Se o pecado gera morte, como sempre vai gerar, não se engane, o pecado ainda mata. Mas aqueles que se arrependem e abraçam o caminho de Jesus, tem Jesus como o Senhor e Salvador e seguem os seus caminhos, a Bíblia nos garante que a morte não terá domínio sobre eles. Oh, aleluia. É por isso que nós, como cristãos, que seguimos a Jesus, nós que recebemos a Ele como Senhor e Salvador das nossas vidas, entendemos que, uma vez que os nossos pecados foram perdoados, e agora nós seguimos a Cristo, nós sabemos que assim como Ele ressuscitou dentre os mortos, nós também ressuscitaremos dentre os mortos, porque em Cristo nós já não temos mais pecado. Se nós não temos pecado, nós não temos o salário do pecado, que é a morte. Oh, que justiça maravilhosa! É o Senhor trazendo aquilo que foi um dia tirado de nós. E eu creio que nesse dia de hoje, o Senhor quer realizar justiça poderosa sobre as mentes e sobre os corações, sobre a sua vida. Áreas na sua vida no qual você sofreu injustiça, emocional, espiritual, financeira. Eu creio que o Senhor também quer trazer justiça sobre a nossa nação. Ele quer trazer justiça sobre as nossas casas, sobre a nossa história. E a nossa oração é: Deus, não é a justiça que eu conheço, mas faça justiça. Dê o que é de direito àqueles que buscam, a honra àqueles que realmente merecem honra. Deus, traga justiça, traga juízo. Juízo sobre aqueles que insistem em fazer o mal, mesmo tendo chances de arrependimento, não querem se arrepender. Jesus disse, o exemplo dessa viúva, que nós devemos clamar dia e noite. Eu quero concluir contando a história de Pedro. A palavra de Deus fala que Herodes matou Tiago, e ele viu que isso agradou os judeus. Ele então desejou prender a Pedro. Sabe de uma coisa? Sabe por que Pedro não morre? Que a Bíblia diz que a igreja orava incansavelmente.
vezes nós pensamos que as coisas vão acontecer automaticamente. Não, querido. Eu e você fomos chamados para intervir, clamando ao Senhor que execute justiça, que execute juízo. Pedro foi liberto da morte, porque uma igreja ouviu o que Jesus disse e começou a clamar. Eu quero encorajar você a clamar nesse dia de hoje. Amém. Aleluia. Quero que você ore. Comece a orar nesse momento onde você está. Pai, nós oramos pela vida dos teus filhos. Nós oramos pela justiça que vem do reino de Deus. Nós oramos pela manifestação do teu poder. Oramos, ó Pai, porque nós sabemos que só o Senhor pode fazer nas nossas vidas. Oramos, ó Pai, porque o Senhor é Deus poderoso e Deus santo. Oramos pela tua graça. Oramos, ó Pai, por justiça na vida dos teus filhos. Oramos, ó Pai celestial, para que o Senhor venha realizar de forma poderosa, de forma grandiosa, nos corações e nas mentes aquilo que nós tanto precisamos. Pai, que as cadeias sejam quebradas, que as mentiras sejam desfeitas. Eu oro por justiça emocional, por justiça espiritual. Eu oro, Pai celestial, para que aqueles que nesse exato momento estão buscando a presença do Senhor. Pai, eu oro por justiça na política, no nosso governo. Política, justiça no nosso Brasil, Pai. Justiça contra a enfermidade. Pai, nós oramos justiça, pedimos justiça em favor do órfão e da viúva, para que a tua mão de poder, ó Pai, venha estender sobre os teus filhos e filhas. É o que nós pedimos nessa hora, em nome de Jesus.